Olha, e a briga de ontem, hein? A briga de ontem, hein, Elaine? Do Trump, Aline, do Trump e o Lula. O policial já chegou, né? Já chegou no Brasil. E Lula mandou outra, uma mulher agora, no lugar dela, no lugar dele. E o Lula disse o seguinte: olha, eu fiquei sabendo hoje, e se isso for verdade, mentira sua, Lula. Se você já enviou outra, uma mulher para lá, é óbvio que você sabe, seu infeliz. Mentiroso, mentiroso, né? Aí mente, hein? Hã? Trabalhou de carpinteiro? Não, mas de ajudante de pedreiro, sim. Vambora, vamos lá, vamos ver aqui o Lula contando mentira? Aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Ó, tava lá, mandou embora, filho. Hã? Governo Lula avalia a expulsão de agentes dos Estados Unidos após pedido de saída de delegado da PF. É, meus amigos, o bicho tá. Será que o Lula tem coragem? Será que tem? Vamos ver aqui. A gente começa o Live CNN de hoje, então, com a apuração. O governo brasileiro considera seriamente a possibilidade de expulsar agentes dos Estados Unidos que trabalham no Brasil como uma forma de retaliação ao pedido dos americanos para a remoção de um delegado de Polícia Federal envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. A informação foi apurada pelo Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, que está acompanhando a viagem do presidente Lula, todos os passos dele pela Europa ao longo dos últimos dias. Deixo então a palavra com você, Américo. Conta pra gente. Bem-vindo. Obrigado, Clarissa. Muito bom dia para você. Um excelente feriado para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no live. Existe uma possibilidade muito concreta, muito forte, de o governo brasileiro decidir expulsar um ou mais agentes do governo americano que trabalham no Brasil. Isso seria uma retaliação à determinação do governo Trump de expulsar um delegado da Polícia Federal que, segundo o governo Trump, teria tentado interferir nos processos de extradição relacionados à prisão do ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem. O pedido dos Estados Unidos para a remoção do delegado da Polícia Federal aconteceu ontem através de um tweet nas redes sociais e sem um comunicado formal ao governo brasileiro. Eu levantei por aqui, com muitas fontes do governo brasileiro, que a tendência seria do governo expulsar também, pagar na mesma moeda, expulsando um ou mais agentes do governo americano que trabalham no Brasil. Aqui é importante a gente explicar por que existem delegados da Polícia Federal trabalhando nos Estados Unidos e agentes americanos trabalhando em pleno território brasileiro. Isso é porque existe um memorando de entendimento entre os dois governos para cooperação policial. Isso permite que os delegados da Polícia Federal e outros agentes trabalhem nos Estados Unidos e, numa reciprocidade, os agentes americanos também podem trabalhar no Brasil. Eles cooperam, por exemplo, no combate à lavagem de dinheiro, combate ao narcotráfico, combate a vários tipos de crime. Esse memorando, que já existia há alguns anos, ele foi renovado ainda durante o governo do presidente Donald Trump em 2025, portanto está em pleno vigor. O governo brasileiro foi surpreendido com essa decisão dos americanos de pedir a remoção do delegado da Polícia Federal que estava envolvido na investigação do Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Ele foi surpreendido e tomou imediatas decisões. O Itamaraty, por exemplo, pediu esclarecimentos formais ao governo americano que não chegaram ainda. Se esses esclarecimentos
não chegarem ou não forem muito claros e suficientes para convencer o governo brasileiro que os americanos agiram de forma correta, nas palavras do próprio presidente Lula, inclusive, essa forma correta. Se isso não tiver acontecido, eu apurei que a possibilidade é muito grande do governo brasileiro pagar a moeda e expulsar esses agentes americanos. O próprio presidente Lula deu uma dica nesse sentido hoje pela manhã, numa entrevista coletiva que ele deu, muito rápida, na do hotel dele, já em direção ao aeroporto, aqui em Hannover, na Alemanha, em direção a Lisboa. Ele disse que o governo brasileiro iria pagar na mesma moeda, iria usar a reciprocidade. Ele ainda deu uma ênfase, não tem conversa com relação a isso. O que é o princípio da reciprocidade? É um princípio muito importante nas relações internacionais, que um país pode agir com o outro exatamente da mesma forma, tanto para coisas que são positivas, como para retaliações. Então, na Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos expulsavam espiões, outros governos também expulsavam agentes americanos. E é disso que nós estamos falando aqui. Como o governo americano pediu a remoção de um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, o governo brasileiro está estudando muito seriamente essa medida. Podem tomar outras medidas, mas o mais forte, o mais provável, se o governo americano não conseguir esclarecer, pediu a remoção do delegado da Polícia Federal, será também a expulsão de agentes americanos. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Lula justamente sobre isso, do uso da reciprocidade. Veja, eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso. Passaram a maior vergonha. Tanto Polícia Federal, quanto o ministro, quanto Lula. Ninguém quer, pessoal, esse povo por perto. Donald Trump sentou o pé no traseiro dele e já tem uma delegada que está indo para lá, né? No lugar do agente que desviou a sua função. Delegados, pessoal, são normais, tanto lá quanto aqui, tá? São normais. Mas vamos ver agora, essa delegada, quem é? Vamos ver. Tem informação chegando de Brasília. A delegada da Polícia Federal, Tatiana Alves Torres, foi nomeada para exercer a função de Marcelo Ivo, o policial que atuava nos Estados Unidos como oficial de ligação com o Serviço de Imigração norte-americano. O Duda Cambraia é quem vai trazer para a gente as informações, até contextualizar, quando a gente fala sobre o Marcelo Ivo, né, Duda, porque tem um pedido do governo dos Estados Unidos para que ele deixe o país. Traz para a gente o que temos de atualizações aí em Brasília. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham o CNN Novo Dia. Pois é, Carol, essa troca de nomes de delegados da Polícia Federal em território norte-americano acontece, então, em meio a mais um episódio envolvendo a prisão nos Estados Unidos do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que é considerado foragido pela Polícia Federal. Trazendo o contexto, como você disse, Carol, na noite de ontem, o Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo dos Estados Unidos usou a rede social X para publicar, então, o pedido para que Marcelo Ivo, delegado da Polícia Federal, deixe os Estados Unidos. Nas redes sociais, o órgão escreveu: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Apesar da publicação nas redes sociais, esse pedido não chegou de forma formal ao governo brasileiro, isso segundo fontes do Palácio do Planalto e da Polícia Federal. Mesmo assim, o Planalto já se adiantou, o governo já se adiantou e nomeou, então, Tatiana Alves Torres para o lugar de Marcelo Ivo nos Estados Unidos. Lembrando que Marcelo Ivo estava trabalhando como delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos desde 2023. Isso tudo acontece por causa de um memorando, Carol, firmado entre os dois países, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, que permite a cooperação policial dos dois lados. Ou seja, existem agentes da Polícia Federal trabalhando em território norte-americano, como também existem
agentes norte-americanos trabalhando aqui no Brasil. E aí, sim, Marcelo Ivo sai do país depois dessa prisão de Alexandre Ramadi, que aconteceu na última semana. Vamos ver quem é, então, a delegada? Por favor, vê se a sua inscrição está ativa aí, por favor. Caiu mais de 1.000 inscrições. Vê se a sua inscrição está ativa aí, por favor. Essa é a delegada, tá bom? Tatiane Alves, né? O nome dela, delegada Tatiane Alves Torres, tá aqui, né? Tatiane que assumiu, né? A superintendência da PF em Minas Gerais. Então tá aí. É essa a delegada. O Lula é tão mentiroso, ele é tão mentiroso, esse sujeito, que ele fala que ele não sabia de nada. Sempre ele não sabe de nada, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí, né, ele já até enviou a delegada para lá, que ela vai chegar agora esperta lá, né? Porque se ela se meter aonde não é chamada, será expulsa também. Ou até presa, né? Você vê, nós não recebemos nada oficial ainda. Uai, já envia outra pessoa? Tudo mentira, pessoal. Foram sim avisados, sabe sim do que aconteceu, já enviaram outro, e a vergonha foi tanta que eles não sabem nem mais como mentir. E ele continua mentindo, o Lula. Continua mentindo aqui, ó. Foi para a zona de rebaixamento. Eu estou muito chateado. Presidente. Bom dia. Bom dia. Sou delegado da Polícia Federal. Vamos meter aqui. O que o governo brasileiro pretende ou pode fazer? Eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve... Ele está muito chateado, ele fala aqui, ó. O Inter empatou com vitória, foi para a zona de rebaixamento. Eu estou muito chateado. Presidente. Bom dia. Estou muito chateado. Uai, Lula, cai para cima, rapaz. Né? Cai para cima, filhote. Vai lá, briga com os Estados Unidos, né? Sujeito mentiroso, rapaz. Não tem nem vergonha na cara um homem desse, cara. Vamos aqui então ver que o Messias, hein? Indicado de Lula. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos ver para o Supremo? Estão chegando agora lá de Brasília. Falta uma semana para a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na busca por uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Pedro Moreira, amanhã Jorge Messias retoma o corpo a corpo por aí? É isso, Carol. Mais uma vez, bom dia para quem acompanha a gente. Olha, a equipe do atual ministro da Advocacia Geral da União considera que ele já tem os votos necessários, mas vão fazer aí um último esforço ao longo da próxima semana para tentar o que eles chamam de carimbar os apoios, ou seja, se certificar de que aqueles senadores que já declararam voto em Jorge Messias mantenham essa posição. Há também um esforço do indicado pelo presidente Lula ao Supremo para tentar se encontrar com senadores que ainda não tinham recebido ele, incluindo senadores da oposição. Carol, mesmo aqueles que já declararam voto contrário, já fecharam a questão contra a indicação, vão ser procurados por Jorge Messias num gesto de cordialidade para tentar melhorar a relação dele com esses senadores. Bom, a equipe de Jorge Messias calcula, Carol, que ele vai ter pelo menos ali entre 48 e 52 votos. É o cálculo que eles fazem do apoio que Messias pode ter na votação, que também deve acontecer logo depois da sabatina, no plenário, na quarta-feira da semana que vem. Então, repetindo, entre 48 e 52 votos. A gente lembra que ele precisaria de 41 votos, né, a maioria absoluta dos 81 senadores. Então, esse placar que é calculado daria uma vitória folgada a ele. A oposição tem um cálculo bem diferente, bem menos otimista. Os senadores da oposição afirmam que Messias não vai chegar nem a 35 votos. Isso faria com que ele não fosse aprovado. Mas o histórico fala a favor de Messias, viu, Carol? A gente já vem falando isso aqui, né? Só teve uma ocasião em que indicados
ao Supremo pela Presidência da República foram rejeitados pelo Senado, e isso já tem 135 anos. Foi no governo de Floriano Peixoto, que indicou 15 pessoas para o Supremo. Ele estava tentando reformular o judiciário, que era visto como opositor ao governo dele num momento de turbulência política, e aí, em 1892, 5 desses indicados foram rejeitados pelo Senado. Foi a única ocasião em que isso aconteceu, então, portanto, historicamente, o Senado aprova as indicações feitas pela Presidência da República. E mesmo agora, depois da redemocratização, o ambiente é mais favorável ainda. O ministro que teve menos votos no Supremo teve 47 apoios. Foi o ministro Francisco Rezec, que ficou pouco tempo no Supremo, ficou 5 anos apenas. Ele entrou em 92. Eu sempre acredito que pode haver a primeira vez. Quem concorda comigo aí? Pode haver a primeira vez. Tudo pode acontecer, pessoal. Esse governo, Terezinha, está fadado à derrota. A derrota. Então, o voto é secreto. Então, da mesma forma que eles contam o voto, eles podem também tomar um chute no traseiro. Concorda comigo? Pode ser que dê errado, ué. Se der errado, ai, ai. O Lula, pessoal, foi recebido, está sendo recebido assim, ó, lá na Alemanha. Aqui, ó. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, não! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Imagina você chegar em um outro país e lá tá os cartazes, ele na cadeia, o povo gritando ladrão, 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 né, Rosemary? Que vergonha que nós temos. Eu duvido se fosse Bolsonaro, duvido, tá? Duvido se fosse Bolsonaro, se estava assim. Tenho certeza que estavam ali milhares de câmeras ligadas em cima dele, querendo entrevistar ele. Né, Veneci? Né, Fernando? Mas como é Lula, tá aí, ó. Né? Tá aí a vergonha. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. E nós vamos tirar esse sujeito da presidência, amém? Nós vamos tirar ele, vamos colocar o Flávio Bolsonaro para assumir, para libertar esse povo do 8 de janeiro, libertar o próprio pai, o próprio irmão. Se para nós, pessoal, tá ruim esse sujeito, você imagina para o próprio Flávio. A família dele está destruída, pessoal. O pai preso, o irmão está nos Estados Unidos e, mesmo longe, não pode conversar um com o outro. Contas bloqueadas, cobrança em cima de cobrança do pessoal do 8 de janeiro, tá? Né, Neuci? Nauci, um abraço. Mineira está em São Paulo, um abraço. Então, é um caso de vida ou morte, pessoal. Vida ou morte, cara. Porque se esse sujeito continuar, meu Deus do céu, não sei o que será de nós. Sobre esse sujeito aí, o Bessias, vamos ver o dia 28, né? O que vai acontecer com ele? Dia 28, porque o dia 30 nós temos um compromisso que nós vamos transmitir ao vivo para você, que é a derrubada do veto da dosimetria. A partir do dia 30, a dosimetria começa a valer, tá? Começa a valer. E aí, vamos ver se isso vai dar algum resultado, né? A dosimetria nada mais, nada menos que vai reduzir alguns anos aí a prisão, né, dos patriotas. Vamos aguardar. Tem muita gente aí que está presa há muitos anos. Tem gente presa desde o dia 9. Tá? Aqui, ó. Enquanto um é recebido com Lula ladrão, o Bolsonaro era assim, ó. Aí, ó. Aí, ó.
Legal, né? Olha que legal aí. Olha só isso, a faixona aí de presidente aí. Se você não se arrepiou com isso, meu irmão, você não é patriota. Olha aí. Bacana, né? O pai colocando a faixa no filho. Aí, ó. Já pensou? Pessoal, o Lula disse que se perder vai colocar a faixa no Flávio. Eu não queria que isso acontecesse, tá? Que o Lula colocasse a faixa no Flávio. Eu não queria. Eu queria ver essa cena aí, ó, do pai colocando a faixa no filho. O próprio Bolsonaro colocando. Para que aí a gente pegava uma sequência de Bolsonaro e o filho. A gente esquecer de uma vez por todas esse momento trágico de 4 anos desse governo. Que aí a gente tinha uma sequência de Bolsonaro e o filho. Eu não queria ver essa cena de Lula ali. Eu acho que também ele não... Ele falou que sim, mas ele não tem... Ele não vai fazer isso, não. Tá? Ele não vai fazer isso, não. Ele não tem coragem de passar a faixa, não. Tá? Me arrepiei total. Benta. É isso aí, ó. Eu também. Vai ser lindo, né? E nós vamos estar ao vivo, né? Lá em Brasília, transmitindo para vocês esse momento único, né? Peraí, que o Zema gravou o vídeo estilo Nicolas, fundo preto. Aqui, ó. E tome cacetada no Supremo. Aqui, ó. Hoje é dia de Tiradentes, um homem simples que desafiou a coroa portuguesa. Tiradentes tentou libertar os brasileiros da perseguição política e dos impostos abusivos. Quis um Brasil independente e livre. Ele foi preso, enforcado e escrachado. Portugal deixou claro quem mandava no Brasil. Muito tempo se passou, o Brasil ficou independente, mas e os brasileiros? Você acha que nós somos livres de verdade? Eu vejo que não. No lugar da coroa portuguesa, se sentaram os intocáveis de Brasília, os políticos vendidos, os empresários ladrões, os juízes que se acham acima do bem e do mal. Tiradentes tinha um sonho, um Brasil onde quem trabalha prospera, onde a prosperidade das pessoas é respeitada, onde a lei é igual para todo mundo. Realizar esse sonho é totalmente possível, porque nas eleições desse ano nós vamos decidir quem manda no Brasil. Os intocáveis de Brasília ou os brasileiros de bem. É agora ou nunca. Vamos ver se o Supremo não vai abrir outro inquérito contra ele por causa desse vídeo, né? Porque não pode fazer mais nada, né? Olha que notícia espetacular agora, hein? A autoridade dos Estados Unidos investiga o delegado, viu? Brasileiro por crimes, pessoal, análogos a abuso de autoridade. Olha isso, pessoal, olha isso. A investigação envolvendo autoridades brasileiras e o governo dos Estados Unidos ganhou novos desdobramentos após a apuração de possíveis irregularidades cometidas por um delegado da Polícia Federal em solo americano. A administração do presidente Trump abriu uma investigação contra o delegado Marcelo Ivo por supostos crimes equivalentes ao abuso de autoridade. A informação foi divulgada agora há pouco pelo SBT News. Segundo a apuração, o delegado teria enviado informações falsas ao ICE. Olha isso, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o que teria influenciado diretamente na detenção do ex-deputado Ramagem. Quais são os crimes? Abuso de autoridade, ação controlada e ilegal, denunciação caluniosa, falsidade ideológica e improbidade administrativa. Olha, esse delegado, ele vai ser proibido de entrar nos Estados Unidos muito em breve. Então, pessoal, tudo que eu falava para você desde o início aconteceu.
Desde o início. Eu falava que tinha policial infiltrado, eu falava que era informação falsa, que ele que denunciou falsamente o Ramagem. Tá aí, ó. Tudo que eu falei tá aí. Aí o ICE foi lá e capturou o cara. Falou, opa, quem é esse cara aí? Ah, é Ramagem. Eu não sei quem é Ramagem. O ICE não sabe quem é Ramagem, pessoal. Foi lá e capturou. Ah, é mais um, vambora. Só que aí foram descobrir, tá? Foram descobrir o quê? Que tudo foi mentira, tudo foi manipulado por esse delegado. E olha, ele não foi preso por muita sorte, esse cara. Porque ele deveria ter sido preso e condenado lá nos Estados Unidos. E ele próprio ser deportado, preso, né? Exatamente isso. Que vergonha, hein? Que vergonha. Que vergonha. Meu Deus do céu, gente. E o Ramagem não entendeu nada, né? Por que eu estou sendo detido aqui? Mas por trás disso tudo, né? Por trás disso tudo, existia um mentiroso, contumaz, que inventou essa história toda. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro bem rápido, hein? Rapaz, mas foi rapidão, hein? E Donald Trump é uma figura, né, rapaz? Donald Trump é um cara que toma decisão, né? Toma decisão bem rápida, né?